Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais uma série especial aqui do canal, que é uma série dedicada à patrística, para a gente entender melhor esse período tão importante da teologia cristã, um período fundante para o pensamento cristão, e nós vamos abordar ao longo de alguns episódios, personagens, escritos, momentos, ensinamentos bastante importantes para a formação do pensamento cristão. E é claro que para a gente dar continuidade, para a gente ampliar as possibilidades aqui do nosso canal, nós precisamos do seu apoio. Seja curtindo, se inscrevendo e compartilhando, mas também precisamos do seu apoio como membro aqui desse canal. No clube de membros, se você escolher o pacote Café Completo e Café Master, você vai pagar uma taxa simbólica por mês e terá acesso a vários e vários cursos online disponíveis aqui no canal com certificado. Nesse primeiro episódio da Patrística, eu queria falar mais sobre os pais apostólicos, ou como você preferir, os padres apostólicos, os termos são sinônimos. A editora Paulus, que é parceira aqui do canal, tem esta bela obra sobre a patrística e esse é o primeiro volume da coleção, falando especificamente sobre os padres apostólicos, personagens muito importantes que viveram no primeiro e segundo século da era cristã e são os primeiros nesse processo de formação teológico e doutrinária. O link está aqui na descrição e a gente precisa falar que esse é o primeiro grupo da patrística. E a importância deles é tamanha porque eles fazem a transição entre o período apostólico e a continuidade da história da teologia cristã. Os pais apostólicos, eles são sucessores diretos dos apóstolos, eles são discípulos dos apóstolos, ou diretamente, ou então discípulos de algum discípulo dos apóstolos. Isso dá para esses personagens uma relevância muito grande, uma autoridade essencial para aquele momento da teologia cristã. E é claro que nós não podemos desprezar essa temática, porque é uma transição do momento dos textos neotestamentários para as outras escrituras da antiguidade. Alguns dos textos apostólicos, como a Didaqué, por exemplo, quase que entram no cânon do Novo Testamento que eu e você usamos hoje. E se você quiser conhecer na íntegra o conteúdo da Didaqué, eu vou deixar na tela final o audiobook que nós fizemos aqui, narrando todo o conteúdo da Didaqué, e você pode ouvir logo assim que esse vídeo terminar. Esses personagens e os seus escritos têm muita relevância, são autoridades importantes da história da Igreja e também para a formulação da doutrina cristã. Às vezes a gente pensa que entre o último apóstolo e o restante da história, entre o último texto do Novo Testamento e os demais textos da Antiguidade, houve um cataclisma, que separou uma era da outra, houve uma lacuna enorme, houve trevas e depois continuou a história marcando que aquele primeiro momento foi um momento auge da história do cristianismo. Mas não é assim, porque a história ela é contínua. Os personagens dialogam uns com os outros. Os pais apostólicos, por exemplo, conheceram pessoalmente apóstolos de Jesus. Foram pessoas que viveram no primeiro século da era cristã e conheceram todo aquele movimento das primeiras comunidades de discípulos de Jesus de Nazaré. E aqui nós temos essa transição saindo da era apostólica,
que esses personagens conheceram muito bem, conheceram muito de perto, para a era episcopal, porque apenas os 12 são chamados de apóstolos, e aí inclui, claro, o apóstolo Paulo, né? Mas as lideranças, mesmo que contemporâneas a esses apóstolos, passam a ser chamados de bispos, e é a marca da história do cristianismo dali por diante. Ainda não é um bispo monárquico, ainda não é um bispo com grande poder político, são bispos locais, são bispos comunitários, mas já é uma realidade que nós temos presente nesse momento da história do pensamento cristão. E para a gente começar a dar nomes nesses personagens tão importantes, eu quero citar nesse episódio Clemente de Roma, que a gente poderia considerar, é claro que isso não é exato, tem outros nomes bem próximos nesse momento, mas vamos considerar Clemente de Roma como o primeiro grande nome entre os pais apostólicos. Clemente deve ter vivido, é um pouco difícil de precisar essas datas, mas ele deve ter nascido no ano 35 da era cristã, evidentemente, e falecido no ano 97 da era cristã. Você pode ver nesse período de vida do Clemente que ele foi contemporâneo de João, contemporâneo de Paulo, contemporâneo de Pedro, contemporâneo dos grandes movimentos da era primitiva do cristianismo, o que faz dele um personagem de grande relevância para estudarmos não só a patrística, mas a teologia e a formação do pensamento cristão. O Clemente foi bispo na cidade de Roma, e você já sabe o que significa alguém que é bispo na cidade de Roma. Ele é um dos papas da igreja, né? Por exemplo, o Papa Francisco nada mais, nada menos é do que o bispo de Roma, né? E o Clemente também foi bispo de Roma e é considerado o quarto papa da história. Tá bom, o papado na época não era exatamente igual ao que é hoje, etc. e tal, mas o Clemente foi o quarto bispo de Roma, o que o insere na lista oficial dos papas, que são os bispos de Roma. E isso não é uma invenção, isso não é apenas uma criação da Igreja Católica, da Igreja de Roma, não. Isso tem fontes históricas da mais alta relevância, desde a antiguidade, quando ainda não se tem essa noção de Igreja Católica, Igreja Protestante, Igreja Ortodoxa, quando não existia nada disso ainda. O Irineu de Lyon, grande Irineu de Lyon, um grande personagem, que escreveu essa obra também importantíssima, A Diversos Haereses, ou a Contra as Heresias, escreve aqui na página 250 sobre a primeira sucessão apostólica em Roma, que o primeiro bispo de Roma foi Pedro, que ele foi substituído por Lino, que depois foi substituído por Anacleto e, por fim, pelo menos nesse primeiro momento, né, nesses 4 primeiros, o Anacleto é substituído por Clemente, que teria sido bispo em Roma do ano 88 até o ano de 97, quando ele veio a falecer, né? Então, essa é uma lista de sucessão muito interessante que o próprio Paul Tillich, no seu livro A História do Pensamento Cristão, diz que já em Clemente de Roma nós conseguimos enxergar esse princípio de sucessão apostólica que será tão forte, tão presente já na antiguidade cristã. Porque a sucessão apostólica garantia quem era um bispo legítimo de um bispo ilegítimo. O legítimo tinha que provar a sua linha sucessória com um dos apóstolos. E aqui, no caso, isso bate, segundo o texto do Irineu de Lyon, como ele fala que o Clemente substitui a Anacleto, que substituiu a Lino, que substituiu o apóstolo Pedro como bispo na cidade de Roma. Possivelmente, esse Clemente é um dos ajudadores de Paulo
citado lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. E um dado também importantíssimo do Clemente, além do seu episcopado em Roma, o que o classifica na lista oficial como Clemente I, né? E nós já tivemos 16 Clementes, ele é o primeiro de todos, é que ele escreveu uma carta endereçada à igreja de Corinto. Provavelmente no ano 94, 95, né? Próximo à sua morte no ano de 97. E que você vai encontrar essa obra, esse texto na íntegra, nesse episódio aqui, nesse fascículo 1º, né? Primeiro volume da coleção da Patrística da editora Paulus, e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Esse texto é um texto importante porque é um bispo na cidade de Roma escrevendo para a igreja que está em Corinto, e isso mostra algumas coisas históricas muito importantes. Primeiro ponto, está acontecendo uma certa rebelião na igreja de Corinto. A igreja de Corinto não tem jeito mesmo, né? No ano 55, 57, recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo, e 40 anos depois, em 94, 95, tem que receber uma nova carta de Clemente de Roma, porque, de novo, a briga está acontecendo lá em Corinto. Parece que há uma manifestação de jovens contra o presbitério da igreja de Corinto, e presbíteros estão sendo depostos, destituídos dos seus cargos naquela igreja. E até o bispo local da cidade, da igreja de Corinto, está sendo ameaçado por essa insubordinação. Esse dado é encontrado nessa obra do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, que é uma das principais fontes do cristianismo nos seus 3 primeiros séculos. E o Eusébio de Cesareia, ele vai dizer no seu livro que esse problema estava acontecendo lá em Corinto. E ele cita, inclusive, um bispo do ano 170 aproximadamente, o bispo Dionísio de Corinto, em que ele fala que mesmo naquela época, mais de 70 anos depois da carta de Clemente, a igreja em Corinto continuava lendo, refletindo e meditando naquela carta que Clemente tinha endereçado para ela e outras cartas que passaram pela igreja de Corinto depois daquele período. Então, esse é um dado bastante importante. E nós temos um segundo dado também muito importante, porque isso, de certa maneira, mostra que o bispo de Roma tem certa primazia em relação aos outros bispos, porque ele se sente no direito de escrever uma carta para tentar trazer uma certa paz, uma certa coerência a uma igreja que não é a dele, que é a igreja de Corinto. Mas não é apenas uma petulância do bispo de Roma, porque seria se fosse rejeitada a carta, mas a carta é aceita pela igreja de Corinto, é lida na igreja de Corinto, e parece que os efeitos dessa carta lá em Corinto são muito positivos. Traz uma certa paz, uma certa ordem e uma certa estabilidade para aquela igreja. Porque o Clemente, nesse texto, ele apela para a humildade e para a unidade que era necessário que tivesse naquela comunidade, a comunidade de Corinto. Então, esses dados eles são bastante importantes que nós devemos levar em consideração. Tendo em vista também a importância eclesiológica de Clemente, a importância histórica de Clemente, nós também devemos pensar na sua contribuição para a teologia. Faz distinção entre o presbitério e os leigos, e esse processo começa a acontecer de fato. Embora eles estejam próximos do ensinamento apostólico, mas passo a passo nós vamos ver algum desvirtuamento da graça, algum desvirtuamento, ainda que sutil, ainda que muito discreto, né,
dessa simplicidade hierárquica que havia naquele momento. Ainda não temos um engessamento piramidal, mas já começamos a ter os primeiros indícios de que isso no futuro aconteceria, tá? E o Clemente começa a fazer uma certa distinção entre o presbitério e os leigos, de um modo em geral. Nós começamos a ver também no Clemente um apontamento para a Trindade, embora ele não use esse termo, mas ele cita que o Pai é o Criador e o provedor de todas as coisas, que o Filho é o libertador e o pastor dos seres humanos, e que o Espírito Santo é a fonte e a raiz das virtudes cristãs que devem ser praticadas. Ainda não tem um aprofundamento nessa pneumatologia, mas já tem indicativos aqui em Clemente de Roma. E outro detalhe também que é importante a gente prestar atenção é que o Clemente diz que Jesus é a última etapa do processo salvífico. Ele entende que antes de Jesus, Deus havia manifestado formas para que essa salvação acontecesse, mas que a partir de Jesus ele é a salvação definitiva de Deus para a humanidade. Clemente também faz aproximações com os textos do Antigo Testamento, e a gente deve lembrar que na sua época ainda não tem essa ideia de cânon do Novo Testamento, ainda não tem a definição desses livros, até porque alguns dos livros canônicos do Novo Testamento nem tinham sido escritos ainda na época de Clemente, que, repito, viveu entre os anos 35 a 97 da era cristã. Então, esse é um dado bastante importante que nós precisamos analisar, e eu queria saber também a sua opinião. Você já tinha ouvido falar de Clemente de Roma? Você já conhecia esse personagem importante da história do cristianismo? Se já ou se não, escreva aqui embaixo nos comentários como também o que você achou desse personagem tão interessante da história do cristianismo. Claro, quem sabe amanhã ou depois, para os membros do canal, a gente pode fazer um audiobook sobre o texto de Clemente de Roma e de outros personagens importantes da história do cristianismo. Agora, é claro, eu vou fazer isso se a gente tiver uma adesão significativa nos planos Café Completo e Café Master, né? Até para que valha a pena o investimento e você possa apoiar o canal também desta maneira. Deixe sua curtida nesse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e em breve a gente volta com mais conteúdos aqui do canal Café com Teologia e eu te vejo lá.